É porque a gente escolhe os governantes errados. Assim, a gente tinha um Haddad em São Paulo, que implementou essa lei de pelo menos 30% da merenda ser proveniente da agricultura familiar. A gente tem pessoas incríveis que têm ideias incríveis e que querem colocar em prática. Agora, a gente elege as pessoas que realmente não têm os mesmos interesses que a gente, fica muito mais complicado, né? Oi! Por favor. Eu nunca gostei de me rotular, assim, de me rotular. Nunca gostei de me rotular. Mas eu entendo que para uma mudança, o radicalismo é importante. Assim, eu sempre é porque eu mudei a minha alimentação muito jovem. Tá? E eu era uma criança, assim, vamos supor, entre aspas, normal, né? Que comia, enfim, em rede de fast food, comia, enfim, balas e chicletes e biscoitos recheados, e, enfim, comida que na nossa cultura alimentar a gente chama de comida de criança e tal. Mudei a minha alimentação na adolescência radicalmente. Mudei radicalmente, porque e aí hoje eu posso ver que eu sou uma pessoa muito mais flexível, eu sou uma pessoa que tem consciência daquilo que eu estou comendo, enfim, eu ganhei consciência sobre a minha alimentação, mas eu tive que passar, eu acho que você ter uma alimentação mais radical por um certo momento, por um período de tempo, é necessário para você entender como você era antes e aonde você quer chegar. Né? Para você achar o caminho do meio, talvez você precise entender os extremos. Eu acho que hoje, no Brasil atual, a gente está passando por um momento extremo, sabe? Enfim, basicamente um governo fascista, com a democracia ameaçada, enfim, com ódio, né, pairando no ar. Então, hoje, apesar de eu não gostar de me rotular eu acho necessário. Assim, acho que em momentos de crise, assim, em momentos, obviamente isso é uma questão individual e tal, mas eu preciso me posicionar e me rotular em alguma coisa. Então, hoje eu sou totalmente Lula livre, eu sou totalmente de esquerda, eu sou essa pessoa hoje, porque eu acho que é a forma da gente juntar forças e de uma maneira ou de outra, tentar achar esse caminho do meio, como eu fiz com a minha alimentação. Mas eu acho que assim, para mudança, crise é necessária. Não tem uma revolução, não tem uma mudança, não tem sem uma crise, não tem. Desde outubro, não sei quantos mil seguidores eu já perdi no Instagram. Em relação a trabalho, graças a Deus, eu sou muito coerente em relação a isso. Então, acho que ninguém que me contratasse, acho que pensaria que eu estaria apoiando o governo atual, que eu estaria... enfim, as pessoas sabem quem eu sou. Eu acho que eu sou muito transparente também em relação às minhas posições. Eu acho até engraçado. Pessoas falam, poxa, adoro sua comida. E fiquei muito triste em saber da sua posição política. E aí eu fico, ou tipo, quando eu posto alguma coisa política no meu, enfim, Facebook, Instagram, rede social, as pessoas falam, que decepção, eu estou aqui para ver receitas e eu estou aqui para ler sobre comida e não sobre política. Aí eu falo, tá, mas no caso, a gente precisa entender que uma coisa está totalmente relacionada à outra. Se eu for falar do agrotóxico, não é pela minha questão pessoal com o Bolsonaro. Não é isso, é porque é um fato. Eu tenho que falar, eu tenho que avisar a população de que o governo dele aprovou mais de 80 agrotóxicos em algumas semanas, em um mês de governo. Assim, é o meu papel, entendeu? Não é porque você é eleitora do Bolsonaro que tem que ficar chateada comigo. Eu só estou relatando um fato. Então, é isso que acontece, assim,
no dia a dia. Mas eu acho que as pessoas também hoje, elas já esperam, já sabem mais o que esperar da minha posição. E eu acho importante isso também, a gente relacionar, se eu falo de comida sem veneno, como é que eu vou apoiar um governo que apoia a liberação, a flexibilização de lei de agrotóxicos? Né? Tá incoerente. E assim, eu falo, não é porque é o Bolsonaro, um pouco, tá, mas é porque são as propostas, é tudo que ele representa, entendeu? Se fosse, eu estaria fazendo as mesmas críticas que eu faço em relação a agrotóxico, em relação à reforma agrária, em relação a, enfim, alimentação, em relação a qualquer coisa de comida, eu faria independente de quem estivesse no poder. Se tem algo que me incomoda, eu iria falar. Podia ser um governo de esquerda? Podia. Eu ia falar, se tivesse alguma coisa que me incomodasse, eu iria falar também. Então, assim, é isso que... Até uma das últimas entrevistas que eu dei, me perguntaram sobre a questão do governo atual e eu falei, olha, eu queria muito ouvir mais do presidente e suas posições em relação a isso, porque não se fala, né? Parece que assim, a questão de alimentação e agricultura é algo que não está muito no radar desse governo. E aí a gente vê assim, a aprovação de mais de 80 agrotóxicos em poucas semanas de governo, a extinção do Conceia, e tudo isso faz com que a gente, como uma pessoa que, né, acredita e quer muito mudar a alimentação do brasileiro, eu fico um pouco desestimulada, assim, no sentido de, poxa, a gente está realmente andando para trás, a gente está retrocedendo e isso é muito triste, porque quem sai perdendo é a população, né? Quando você aprova, libera esse tanto de agrotóxico, quem está ganhando não é a população. Não é o produzir mais, são as empresas que produzem esses venenos. Eu sempre falo que hoje em dia quem nos alimenta nos medica, entendeu? Então assim, eles nos alimentam com veneno para poder inventar um remédio novo para medicar a população, entendeu? E é um ciclo que não... que poderia ser interrompido se a gente desse ênfase a essa questão que eu falei anteriormente, como a reforma agrária, o incentivo da agroecologia, o incentivo de educação alimentar nas escolas, o incentivo de uma boa merenda escolar, né, fazer com que essa lei de que pelo menos 30% da merenda escolar venha de produção de agricultura familiar ou da agroecologia, seja implementada até 100%, fazer com que isso seja uma realidade, né? A gente tem políticas públicas boas, políticas públicas incríveis, a questão mesmo é a vontade que muitas vezes falta nos políticos de colocá-las em prática. Agora a gente está no Congresso com, eu diria, 2 pesos e 2 medidas. A gente está tanto com o pacote do veneno quanto o Penara para serem aprovados. Então, assim, eu acho que a questão agora, hoje, do cidadão é colocar pressão para fazer com que o Penara seja aprovado e fazer com que a PL do veneno seja reprovada. É o que a gente consegue fazer, eu acho, para pelo menos estabilizar um pouco essa situação, porque se a gente tiver o Penara não aprovado e o PL do veneno aprovado, a gente está aí realmente assim, indo, sabe, por água abaixo, assim, ainda acho que é isso, o que a gente precisa fazer hoje é pressão popular e educação, né, porque muita gente também não sabe que tem, por exemplo, talvez não saiba que tem esses projetos de lei na Câmara agora, talvez não saiba o que podem fazer, como indivíduos, cidadãos, como eles podem melhorar esse quadro, como que... E muitas vezes as pessoas falam, poxa, eu até queria comer melhor, mas eu não consigo, eu não posso. Eu acho que
a gente precisa estimular a população a enxergar isso como uma prioridade, sabe? Porque eu acredito que a alimentação é a base da nossa vida, né? Se a gente pelo menos não presta atenção nisso num cenário político, a gente não está prestando atenção na vida, né, das pessoas e da população. Então, democratizar a alimentação saudável no Brasil começa, assim, não tem outra resposta a não ser a reforma agrária. É imprescindível que a gente tenha uma melhor distribuição de terra, uma distribuição de terra democrática. Se a gente quer democratizar a alimentação, a comida vem da onde? Vem da terra. Se a gente não democratiza a terra, como a gente vai ter uma alimentação democrática? Impossível. Impossível. Então a gente precisa, no Brasil hoje, 46% das terras cultiváveis estão na mão de 1% da população. É uma desproporção enorme. Então, para a gente democratizar a alimentação saudável, a gente precisa fazer com que a gente democratize o espaço no qual a gente planta a comida, que é a terra. A agricultura convencional, ela produz menos por hectare do que a agroecologia. Só que a agroecologia ela só funciona em pequena escala. Tipo, larga escala, monoculturas gigantes, não é, o princípio da agroecologia não vai funcionar nesse sistema, né? Na verdade, é o oposto disso. Então, a gente precisa de uma melhor distribuição de terra para que a gente consiga implementar a agroecologia no sistema, na produção de alimentos, porque a gente precisa de espaços menores de terra, né, para produzir muitos tipos de alimentos diferentes e, com isso, produzir com mais abundância, porque isso já, de fato, a agroecologia comprova, né? Se você pega por hectare, se você pega a agroecologia convencional e a agroecologia com certeza vai produzir mais. Então, de fato, acho que a matemática é o seguinte: reforma agrária mais agroecologia é igual à alimentação democrática. Agora, sem isso, fica muito difícil. É porque a gente escolhe os governantes errados. Assim, a gente tinha o Haddad em São Paulo, que implementou essa lei de pelo menos 30% da merenda ser proveniente da agricultura familiar. A gente tem pessoas incríveis que têm ideias incríveis e que querem colocar em prática. Agora, a gente elege as pessoas que realmente não têm os mesmos interesses que a gente, fica muito mais complicado, né? É terrível isso. Eu até escrevi sobre a questão da farinata, que era uma coisa muito imoral e também de puro interesse econômico, né? Transformar, assim, uma comida, ganhar dinheiro em cima de pessoas totalmente vulneráveis, não era legal. E é isso, a gente às vezes coloca pessoas no poder que têm interesses muito diferentes dos nossos e acabam fazendo o que fazem, né? Inventando farinatas, tirando cardápio incrível né? Teve uma chefe que tinha feito um cardápio já há um tempo para as escolas de São Paulo e agora tiraram isso e estão colocando só produtos industrializados. Então, assim, quem está pagando isso, né? Quando a gente vê e entende o sistema, né? Tem gente ganhando muito dinheiro às custas da saúde das crianças que estão comendo porcaria. Em relação ao Bela Infância, que era o projeto que eu tenho, que eu vou em escolas públicas e particulares para dar aula para as crianças em relação à alimentação, culinária. É um momento assim de muita troca, muito incrível você ver como as crianças são muito espertas, elas são muito inteligentes. Participei agora de um projeto de um chefe amigo meu, o Eudes, em São Sebastião. Ele tem um projeto lindo que, enfim,
que dá aulas de gastronomia e várias outras coisas para crianças em vulnerabilidade social, crianças, enfim, carentes. E eu gosto muito dessa troca, muito, assim, eu me sinto muito bem, sabe? E eu fico vendo como as crianças sabem das coisas, sabe? E a gente, adulto, acho que tende a subestimar um pouco a inteligência e o potencial das crianças. E eu acho que a gente precisa entender isso, a gente precisa enxergar esse potencial da criança como uma ferramenta maravilhosa de transformação. Por isso que eu amo trabalhar. Eu acho que a educação alimentar é fundamental para a nossa vida, né? Para essa transformação do sistema inteiro, né? A gente está falando aqui de coisas que a gente pode fazer individualmente, mas eu acho que quando a gente coloca educação alimentar e educação culinária, enfim, educação nutricional nas escolas, as crianças vão crescer com outro olhar em relação ao alimento. Né? Elas vão entender o que elas devem comer de mais, o que elas devem comer de menos, qual é a influência da indústria no que elas escolhem para comer, qual a influência de certos nutrientes, qual a influência do açúcar no comportamento delas. Tudo isso elas precisam entender. Né? Eu acho que é muito mais fácil a gente... E quando eu falo de educação alimentar, não só entender e falar sobre o que é o orgânico, por que é importante, tudo isso que eu já falei, mas também o ato de cozinhar, né? Porque quando a gente começa a cozinhar, a gente toma a responsabilidade da nossa saúde, do nosso bem-estar, a gente consegue carregar isso com a gente, né? Cozinhar é um ato de amor consigo mesmo e é uma forma de você colocar a saúde nas suas próprias mãos, né? Se você deixa a sua saúde nas mãos de empresas da indústria alimentícia que não está nem aí para a sua saúde, fica mais difícil, né, você, enfim, mantê-la. Então, eu acho que a educação alimentar é importante por isso, para as crianças entenderem qual é o papel delas nisso, né? Qual é o papel delas em tomar conta da sua própria saúde, não estar delegando sempre e totalmente dependente da indústria alimentícia e, por consequência, da indústria farmacêutica, né? Porque se ficar comendo besteira, né, uma hora a conta chega e provavelmente vai ficar doente. Então, enfim, essa é a questão da educação alimentar. E aí vem o que eu acredito que a comida tem um poder incrível comida é amor. Assim, eu acho que quando a gente trata a comida com amor, com carinho, com afeto, quando a gente mostra esse lado da comida e da agricultura, né? Quando a gente fala de agroecologia, a gente não está falando só de produção de comida por produção de comida. É uma produção de comida limpa, ou seja, sem veneno, é uma produção de comida justa, ou seja, a relação social das pessoas que estão trabalhando ali é muito maravilhosa. Então, quando a gente entende isso, quando as crianças entendem isso, a relação de amor e de afeto ali, naquele ambiente, é natural. É natural. Assim, pegar eu acho que... eu ainda não fiz esse paralelo, mas por exemplo, um agricultor que trabalha com agroecologia, ou um cozinheiro que tem amor, tem paixão pelo que faz, que gosta de ver a pessoa comer a sua própria comida, uma pessoa dessa não vai ter, não vai conseguir fazer um mal ao próximo, sabe? Então, eu acho que a educação alimentar, ela passa por uma educação psicológica, por uma educação social, por uma... eu acho que está faltando isso, sabe? A forma como as crianças, como a gente está se alimentando hoje, essa forma homogeneizada, padronizada, massificada de porcaritos e de substâncias muitas vezes neurotóxicas, né? Agrotóxicos que foram aprovados recentemente, super neurotóxicos. Como é que isso pode não afetar uma criança? A gente precisa entender que a comida está interligada com tudo. Então, a gente precisa
é o meu ver, assim, um mundo de, sabe, agroecologia e cozinha e afeto e amor. Nesse ambiente, na terra e na cozinha, não tem como deixar uma tragédia como a de Suzano acontecer. Não tem. Então, eu venho trabalhando com culinária há muitos anos e já depois de 10 temporadas do programa do Bela Cozinha, eu decidi focar na questão do desperdício para poder chamar a atenção mesmo das pessoas para esse problema. Eu sei que, por exemplo, 1/3 da comida produzida no mundo é desperdiçada, ou seja, 30%, e quando a gente fala de frutas, legumes e verduras, esse número pode chegar a 50%, ou seja, muita coisa é jogada fora. Só que 1/3 desse desperdício acontece em casa, acontece na nossa residência. Então, o consumidor, a gente individualmente, a gente talvez consiga, com mais consciência, mais educação, uma mudança também de cultura, a gente consiga melhorar e evitar o desperdício de alimentos. Mas eu sei que é um problema sistêmico, né? O sistema inteiro, o sistema trabalha com isso. A gente tem quase 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo e uma produção excedente de alimentos. Então, assim, por que a comida não chega na boca de quem está com fome? É um problema sistêmico. Então, eu decidi falar na prática, o que a gente pode fazer, né? Porque quando a gente fala de sistema, mas o que eu posso fazer para isso? Por isso. Então, eu quis fazer essas receitas com partes de plantas e alimentos que iriam para o lixo normalmente. E também por uma questão de economia. Porque muita gente fala, comer saudável é caro, comer saudável é só para quem tem dinheiro e tal e tal. Eu concordo até certo ponto, né? Quando a gente fala de comida limpa, de comida orgânica, aí sim a questão econômica ainda influencia bastante. Mas se você pagar um pouquinho mais uma banana orgânica, você, não jogando a casca dela fora, você está basicamente gastando o mesmo dinheiro, né? O mesmo valor se você estaria comprando uma banana com veneno, porque você só comeria a banana e jogaria a casca fora. A gente vive num sistema no qual oferta e demanda vão influenciar o preço final do alimento. E o orgânico hoje ainda é muito escasso. Né? A produção orgânica ainda é minoria, então claramente o valor do orgânico vai ser mais caro e o custo para se fazer um alimento orgânico é muito maior. Né? Quando a gente fala então de um sistema agroecológico, na agroecologia você produz mais por hectare do que numa produção convencional, isso é fato, e o sistema insiste em falar para a gente o contrário, né? Que não, você precisa de veneno para poder alimentar o mundo, é mentira. Mas o fato é que numa produção agroecológica, por exemplo, você precisa de mais gente trabalhando, não vai ser a máquina que vai, o seu custo ele vai aumentando progressivamente, sabe? Então eu acho que as pessoas precisam entender também quando ela está comprando um alimento orgânico, um alimento agroecológico, ela está investindo o seu dinheiro na própria saúde, porque ela não vai estar comendo veneno, mas ela está investindo também no meio ambiente, na saúde da terra, né, porque ela não vai estar poluindo, e ela está investindo na saúde social, nas pessoas, ela está pensando naquelas pessoas que estão botando ali a mão na terra e tudo mais. Então eu acho que, de fato, o orgânico ainda é mais caro por esses motivos. Então, a gente precisa mudar, a gente precisa se conscientizar e entender que, a gente pagando esse preço é muito mais do que só um alimento. Mas não é todo mundo que pode fazer esse investimento hoje em dia. Essa questão de gênero na culinária, na cozinha, sempre foi muito machista, né? Porque os chefes de cozinha renomados são sempre homens. Hoje está mudando, graças a Deus. A gente tem a Helena Rizzo, já eleita melhor chefe. Está mudando. Mas a cozinha, a culinária do dia a dia, a culinária da casa, da família, sempre estava na mão
da mulher, né? A gente tem a Dona Benta, né? Se a gente for ver a Palmeirinha, enfim, até a Ana Maria Braga, são sempre mulheres que estão ali à disposição para, enfim, cozinhar. Mas eu acho que isso tem mudado, eu acho que isso com programas, não só com o meu programa, mas eu acho que esses realities apesar de que não sou muito fã dessa coisa de competição e tudo mais, mas eu acho que a cozinha ficou pop, sabe? Ficou pop para homem e mulher, para menino e menina, sabe? Não tem mais essa menina não pode ser cozinheira, chefe de restaurante. E não tem mais menino também não pode estar na cozinha fazendo comida para a família. A gente tem aí, sei lá, o Rodrigo Hilbert, entendeu? Que faz, tem esse papel de... Então eu acho que essa onda, eu não daria o crédito para mim ou para o meu programa, mas sim para essa revolução da culinária no cenário, acho que mundial, assim, de tipo, as pessoas gostam de ver programas de culinária. E nesses programas de culinária cabem, assim, todo mundo cabe ali. A amamentação é o primeiro alimento, assim, o leite materno é o primeiro alimento da criança. E é o alimento mais saudável que uma criança pode ter. Eu não entendo como que a base da vida, tipo, uma criança bem amamentada é uma criança saudável, é uma criança, assim, é a base de uma boa alimentação. Se a gente perguntar qual é a base da alimentação saudável, o leite materno. Não tem alimento melhor no mundo do que um leite materno para um bebê. Agora, quando a gente fala de mães que não podem amamentar porque não tem produção de leite suficiente, porque por alguma, enfim, alguma outra questão, ou por questão de adoção, a gente tem alternativas para isso, mas eu não estou falando desse, enfim, não estou falando disso, desse cenário, eu estou falando enfim, vamos supor que, né, você tenha toda a possibilidade de amamentar e tal. Como que pode ser um tabu? Como que pode ser proibido? Como que alguém pode reclamar de você estar dando alimento para o seu filho? Isso assim, para mim é inaceitável, sabe? Quando a gente fala, é uma hipocrisia muito grande você falar que, sabe, quer comer bem, quer ter uma alimentação saudável e apontar o dedo para uma mãe amamentando um filho. Isso não é incabível. Então, eu acho que as pessoas têm que ter consciência de que o leite materno é o alimento mais importante para um bebê e a base de uma alimentação saudável, desde que a criança nasceu. E aí a gente precisa não só dessa lei, mas de muitas outras influenciando a amamentação. Porque se tem uma coisa que o Estado desestimula, é a amamentação. Por vários motivos. Né? Porque a questão da licença maternidade, a questão de não ter acesso a onde tirar o leite, você está numa faculdade, você está num trabalho, você está não tem como você tirar o leite para amamentar o seu filho. Então, assim, se tem uma coisa que é desestimulada pela sociedade, é a amamentação. E eu agradeço muito a vários projetos, ONGs e leis como essa que influenciam positivamente a amamentação. Então, eu fui descobrindo que eu era feminista ao longo do meu trabalho. E aí eu fui entendendo, fui lendo mais e hoje, acho que, como eu falei anteriormente, estou nesse momento que eu preciso tomar partidos e posições e tal. E falando sobre essa questão do feminismo, né, de carregar essa bandeira, eu entendi que as coisas que eu fazia por intuição, por amor à minha feminilidade, por amor ao sagrado feminino e tudo isso, eram atitudes completamente feministas. Eu tive meu filho em casa, eu comi minha placenta, eu uso, faz anos que eu larguei o absorvente, que tipo, eu amo menstruar, eu acho que é uma coisa linda, eu fiz uma marca eu tenho calcinhas de pano, que são, enfim, calcinhas absorventes, que são incríveis, fiz junto com a Coru e fiz absorvente de pano também, junto com a Morada da Floresta. Que mais? Acho que
Fiz questão não, mas achei interessante compartilhar o momento do meu parto com outras mulheres para mostrar que ter um filho naturalmente é possível, é bacana, é bom, não é todo esse terror que as pessoas colocam, né, na nossa... enfim, no nosso inconsciente, né? Desde pequena a gente cresce, né? Pensa, não quero sofrer, não quero... Não, é possível, é gostoso, tem todos os benefícios, quis compartilhar isso, escrevi um livro sobre maternidade, então eu também falo disso muito na questão da cozinha, né? Porque se a gente pegar a primeira onda do feminismo, dessa coisa tipo mulher, sabe? Tem que sair de casa, não vamos cozinhar, não vamos servir aos nossos maridos e tudo mais. Hoje em dia, lugar de mulher é, né, onde ela quiser. Eu me sinto muito bem na cozinha, eu faço questão de cozinhar para minha família. É uma coisa que, do mesmo jeito que eu faço questão de cozinhar para minha família, o meu marido faz questão de trocar a lâmpada quando queima. Não é uma questão de gênero, é uma questão de preferência. Né? Não tá relacionado a nada disso, é simplesmente uma preferência. Então, eu fui entendendo que você se sentir bem com você mesma, com a sua profissão, com o seu próprio corpo, com não ter vergonha, não ter medo, são atitudes feministas. Eu falei, poxa, então eu sou essa pessoa aí. Eu ficava meio receosa em falar isso, mas eu acho que, assim, agora vendo em retrospectiva um pouco assim, o que eu venho fazendo, acho que sim, acho que não me incomodo mais hoje em falar que é uma cozinha revolucionária, porque eu sinto e eu vejo que as pessoas vêm mudando. Né? As pessoas elas estão mais abertas a uma alimentação mais saudável. Antigamente você falava disso, era taxado de natureba, hippie e esquerdista, né? Era uma coisa assim muito... não, agora ser vegano é cool, entendeu? Tem gente de todos os tipos, todas as raças, todas as cores, todas as classes, ser vegano ou vegetariano, comer bem ou ser consciente não está mais dentro de uma caixinha só. Todo mundo pode e deve ser assim, sabe? Da esquerda à direita, enfim, acho que isso é algo que eu sinto a revolução nisso, sabe? Que eu venho falando para um público muito extenso, não só um tipo de público, e isso tem feito com que a demanda também mude, né? Hoje em dia você vai no mercado, você vê com muita facilidade um óleo de coco, você vê uma linhaça, você vê o painço, você vê... Enfim, agora já tem até leite de amêndoa de caixinha, sabe? Quando que eu comecei a fazer aqui na TV, fazendo leite de amêndoa, enfim, da própria amêndoa e tal, as pessoas, nossa, mas leite de amêndoa, não sei o quê. Então, acho que a revolução é essa, assim, uma coisa que era muito assustadora no começo, depois de um tempo se torna algo mais... natural, né? Você fala, putz, é uma revolução, né? Mas para mim não basta parar aqui. Eu quero mudar ainda muito mais. Eu sempre falo que a minha cozinha ela está cada vez mais política. As pessoas perguntam, mas que tipo de cozinha você faz? Qual é o seu tipo de culinária? Sempre foi uma culinária consciente, uma culinária baseada na natureza. Nunca taxei de vegana, vegetariana ou sem glúten ou etc e tal, apesar de ter tudo isso também. Mas ela é, essencialmente, ela é política. A minha vontade, eu uso a cozinha, a culinária e o ato de comer e cozinhar como um ato revolucionário, um ato de transformação, de mudança positiva para a população. Mudança de tudo, porque a culinária permeia tudo. É uma mudança econômica, nutricional, ambiental, cultural, enfim, social, tudo isso. Por isso que posso dizer que a minha culinária é revolucionária.